Bom, gente, hoje vamos nos debruçar sobre a física dos objetos compactos, resultantes do final da evolução estelar, as estrelas de nêutrons e os buracos negros. E vamos começar com o que a gente viu lá no final da última aula sobre como termina a evolução de uma estrela de grande massa que resulta numa supernova tipo 2. Bom, nos estágios finais de uma estrela muito massiva, o que resulta? Resulta a criação de um núcleo central de nêutrons. A estrela atinge temperaturas no núcleo extremamente altas, da ordem de 10 a 10, da ordem de 10 bilhões de graus. Nessas condições, os fótons com altíssima energia, são fótons de raios gama de altíssima energia, têm energia suficiente para quebrar o núcleo de ferro em núcleos mais leves, ou seja, acontece um processo de fotodesintegração do núcleo. Essa fotodesintegração, obviamente, absorve energia, absorve fótons. Isso faz com que o núcleo diminua a sua temperatura, portanto, a pressão de radiação de dentro para fora. Lembra que eu falei para vocês que qualquer estrutura estelar é uma negociação entre duas pressões, a pressão de radiação de dentro para fora e a pressão gravitacional de fora para dentro. Bom, nesse caso agora, com a fotodesintegração, são retirados fótons do sistema, isso faz com que o núcleo diminua a temperatura, consequentemente diminui a pressão de radiação e o colapso se acelera por falta de pressão de radiação para sustentar a pressão gravitacional. O núcleo agora vai consistir de uma sopa de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons essencialmente. Com o colapso, com o aumento da densidade, chega-se a valores da ordem de 1000 toneladas por centímetro cúbico. Isso faz com que os prótons e os elétrons nessa pressão se combinem produzindo nêutrons e neutrinos, ou seja, ocorre essa reação aqui, próton mais elétron produzindo nêutron mais neutrino. Se dá, portanto, um processo de neutronização do núcleo. O núcleo colapsa ainda mais até que vai chegar no limite de densidade dos próprios nêutrons. O que acontece nesse instante é análogo ao que acontece quando a gente joga uma bola com grande velocidade contra uma parede. Ora, a bola se deforma contra a parede, mas depois volta, com velocidade. E é exatamente isso que acontece. O núcleo estelar se esmaga, até que chega um ponto que não tem mais para onde se esmagar, por causa da pressão de degenerescência dos nêutrons, a gente já vai falar nisso. Volta para fora, na forma da explosão de uma supernova que ejeta todo o envoltório externo da estrela. Ou seja, uma supernova tipo 2. O que resta dessa história? Uma estrela de nêutrons. Muito pequena, muita massa e muito densa. Essa é uma figura bem conhecida que a gente vê com frequência em livros de evolução estelar. É a comparação do tamanho de uma estrela de nêutrons com uma cidade bem conhecida no mundo, Nova York. Isso aqui está a ilha de Manhattan, não? Aqui está o Central Park. Uma estrela de nêutrons é muito pequena, ela tem da ordem de 15, 20 quilômetros de diâmetro. Ou seja, o tamanho de um pequeno asteroide, o tamanho de uma cidade grande, e tem a massa comparável à massa do Sol. Portanto, a densidade é extremamente elevada. As densidades podem chegar a valores de 10 a 17, 10 a 18 quilogramas por metro cúbico, o que é 10 a 9 vezes, 1 bilhão de vezes mais denso que a densidade de uma anã branca. Obviamente que num objeto desses, a aceleração gravitacional, o Gzinho, o G minúsculo, é imensa. Uma pessoa que tenha o peso, não falei massa, estou falando de peso. Uma pessoa que tenha o peso de 70 kg força na Terra teria um peso da ordem de 1 milhão de toneladas força, ou 1 bilhão de quilogramas força numa estrela de nêutrons. Falei várias vezes de pressão de degenerescência, vamos ver isso de novo, vamos ver isso com mais cuidado. Vocês conhecem já desde o ensino médio a equação do estado dos gases ideais, que diz que a pressão de um gás é proporcional à sua temperatura e à sua densidade. A pressão P é proporcional à densidade ρ e à temperatura T. Mas, ainda na primeira metade do século XX, Fermi e Dirac, dois dos monumentos da física do século XX, demonstraram que se a densidade do gás for muito, muito alta, as leis dos gases ideais deixam de valer. Ou seja, se numa dada temperatura fixa a densidade ρ vai aumentando, aumentando, aumentando,
a pressão aumenta até que se torne independente da temperatura. Deixa de existir a dependência de pressão com temperatura. A pressão passa a depender exclusivamente da densidade. Quando isso acontece, diz-se que estamos na presença de um gás degenerado. O que é um gás degenerado? Ele é um gás super comprimido, muito denso, onde as partículas, sejam moléculas, seja o que partículas forem, se estão se tocando umas nas outras praticamente, e o gás age como se fosse um sólido. Em densidades muito altas, a pressão de degenerescência substitui a pressão térmica, a pressão de radiação. É o caso, por exemplo, da estrela de nêutrons, cujo núcleo é sustentado contra o colapso gravitacional pela pressão de degenerescência dos nêutrons, assim que ela se sustenta. Isso acontece, só para citar alguns exemplos, no caso do flash do hélio, lá nos estágios finais de evolução das estrelas de massa intermediária. Nesse caso, a matéria lá se encontra degenerada, mas não são nêutrons degenerados, são elétrons degenerados. À medida que vai aumentando a temperatura devido à fusão do hidrogênio, vai aumentando a pressão, vai aumentando a pressão. Esse aumento de pressão deveria causar uma expansão na estrela e, consequentemente, o seu resfriamento, diminuição da taxa de fusão e um equilíbrio. Mas isso não acontece, porque é um gás degenerado, portanto, a pressão não depende mais da temperatura. A temperatura vai aumentando, 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 sem que a pressão dependa disso. A pressão permanece constante, o núcleo da estrela, portanto, não se estabiliza, a temperatura vai aumentando, 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 até que ocorra o chamado flash do hélio, ou seja, a temperatura chega a um ponto tal que, naquela pressão, passa a ocorrer fusão nuclear de hélio e fabricação de carbono, consequentemente. Quando isso acontece, aí sim, a pressão térmica é reestabelecida, se levanta a degenerescência, o núcleo se expande, a densidade diminui e um novo equilíbrio é atingido. Como eu falei de passagem numa das aulas anteriores, para estrelas muito massivas, a temperatura de fusão do hélio é obtida com densidades mais baixas e o flash não acontece, ou seja, a pressão de degenerescência deixa de ser importante. Isso vai acontecer no final das estrelas de massa intermediária, aí, com massas superiores a 4 massas solares, 4,5 massas solares. Outro exemplo é o que acontece nas anãs brancas, ou seja, com a densidade, com os núcleos das anãs brancas, né? Com densidades da ordem de 10 a 10, como eu falei antes, da ordem de 10 bilhões de quilogramas por metro cúbico, os elétrons ficam novamente próximos entre si. O gás se torna degenerado. E quando isso acontece, o núcleo vai subindo, vai aumentando em massa, aumentando em massa, aumentando em massa, até que chega ao limite de Chandrasekhar. Quando chega no limite de Chandrasekhar, aí o que acontece? A pressão de degenerescência que estava sustentando o núcleo da anã branca contra o colapso gravitacional deixa de ser suficiente. Quando isso acontecer, quando a pressão de degenerescência não conseguir mais segurar a pressão gravitacional, ocorre o colapso gravitacional e forma-se uma estrela de nêutrons. E isso acontece, por exemplo, no caso de acreção de massa, de acréscimo de massa por uma anã branca que esteja num sistema binário cerrado. Ora, quando isso acontece, ocorre a explosão de uma supernova, não do tipo 2, mas do tipo 1A. Ou seja, a massa da anã branca vai aumentando, do núcleo da anã branca vai aumentando, 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 até que ultrapasse o limite de Chandrasekhar e ocorre a explosão de uma supernova tipo 1A. Bom, com a formação de uma estrela de nêutrons, acontece esse mecanismo, ou seja, vai aumentando a densidade, os prótons e os elétrons vão se combinando, produzindo mais nêutrons, né? Uma reação nuclear de neutronização, até que se chega a densidades da ordem aí de 10 a 15 kg por metro cúbico. Aí ocorre a chamada degenerescência dos nêutrons, que é análogo ao que acontecia com a degenerescência dos elétrons que sustentavam o núcleo da anã branca antes do colapso. Porém, a essas densidades aqui ocorre a degenerescência dos nêutrons, ou seja, os nêutrons degenerados seguram o colapso estelar até que a densidade chegue a valores da ordem de 10 a 18
kg por metro cúbico. Quando isso acontece, aí sim, nem mesmo a degenerescência dos nêutrons consegue segurar o colapso estelar e vai se formar um buraco negro, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas nesse valor aqui, nesses valores de densidade, a pressão de degenerescência dos nêutrons sustenta a pressão gravitacional e a estrela de nêutrons se forma de maneira estável, explode uma supernova tipo 2, mas resta a estrela de nêutron no seu centro. Quais são as propriedades das estrelas de nêutrons? Bom, primeiro, elas giram muito rápido, mas muito rápido mesmo. Vamos lembrar? O momento angular se conserva. A estrela girava, o Sol, por exemplo, gira, as estrelas giram, porque as protoestrelas giravam, ou seja, a conservação do momento vem de muito longe para trás, e o momento angular é conservativo, ele não se dissipa. Ora, o momento angular depende da massa, depende da velocidade de rotação e depende do raio. Se o raio encolhe ferozmente, o que acontece para essa grandeza aqui o momento se conservar? A velocidade de rotação, a velocidade angular tem que aumentar muito, muito mesmo. Ou seja, a estrela tinha um certo volume grande, encolhe para um volume bem pequeno e a rotação aumenta muito. Mas aumenta quanto? Vai para que valores? Tão rápido quanto uma broca de dentista. Exatamente. A gente tem uma estrutura da ordem da massa do Sol, uma estrutura com massas solares em termos de massa, porém girando com um período de rotação de uma fração de segundo. Eu perguntei para o meu dentista que velocidade uma broca girava. Ele me disse tipicamente 20.000 RPM. E é disso que estou falando. Imagine um objeto com a massa de uma estrela girando a 20.000 RPM, ou seja, frações de segundo por rotação. Essa é a velocidade de rotação de uma estrela de nêutrons. Por que tudo isso? Conservação de um momento angular. Outra característica típica das estrelas de nêutrons é o intenso campo magnético. É mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o campo magnético se conserva. A estrela como um todo se encolhe muito. Em consequência, a gente pode pensar assim, as linhas de força do campo magnético ficam muito próximas umas das outras, fazendo com que a densidade do campo aumente muito. Ou seja, o campo magnético de uma estrela de nêutrons é muito, muito grande, tipicamente 10 a 12 vezes o campo magnético da Terra. E é um campo dipolar, não é um dipolo. Ou seja, o remanescente central de uma supernova tipo 2, então é um núcleo estelar, basicamente uma estrela de nêutrons, com uma rotação muito alta, muito denso e com um campo magnético muito intenso. Esses objetos evoluem. Como assim eles evoluem? Eles evoluem porque eles vão perdendo energia na forma de fótons. Eles emitem fótons por causa do seu campo magnético, que vai gerar pulsos de rádio, a gente já vai falar nisso. O importante é que, com o passar do tempo, ele vai perdendo energia, em consequência da perda de energia, a velocidade de rotação e o campo magnético vão diminuindo. Como é que foi provada a existência das estrelas de nêutrons? Bom, isso aconteceu há pouco mais de 50 anos atrás, no final dos anos 1960. Nessa época, essas duas pessoas aqui, Jocelyn Bell e Anthony Hewish, essa moça era estudante de doutorado do Hewish, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, eles descobriram, radioastrônomos eles, descobriram uma fonte de rádio com pulso muito, muito preciso, com um período de 1,3 segundos. A origem da fonte ficava na direção da constelação de Vela, no hemisfério sul. Posteriormente, eles perceberam que era na direção do remanescente de supernova de Vela. Bom, os pulsos eram extremamente precisos. Tanto é que quando isso caiu na mídia pela primeira vez, lá em final dos anos 60, havia quem pensasse que eram civilizações extraterrestres tentando entrar em contato com nós através de pulsos de rádio igualmente espaçados. Isso não era verdade. Na verdade, esses objetos receberam o nome de pulsares por causa disso, porque eles emitem pulsos de rádio de forma extremamente regular, muito regular. Eles podem ser usados como um gerador de frequência para um relógio de ultra alta precisão. Mais tarde, o mecanismo de produção desses pulsos elétricos foi explicado pelo Anthony Hewish, pelo qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1974. Curioso que ele recebeu e a aluna dele que descobriu não, mas isso já é outra história.
Mas enfim, ele explicou o mecanismo, ele demonstrou que o único mecanismo físico consistente com esse tipo de sinal, com esse tipo de sinal recebido, era uma fonte de radiação eletromagnética pequena, de poucos quilômetros de raio, girando com velocidade muito rápida. Somente a rotação poderia causar pulsos regulares tão precisos quanto os detectados. Os pulsos são extremamente precisos e pequenos no tempo. Os pulsos têm poucos milissegundos de largura a meia altura. Eles são muito pequenos e muito regulares em termos da frequência. Atualmente existem cerca de 2.000 pulsares dessa ordem conhecidos na nossa galáxia. Qual é a explicação para a emissão desses pulsos? Qual é o mecanismo físico de uma estrela de nêutrons capaz de gerar esses pulsos? Bom, a coisa funciona assim. Imagina o seguinte, aqui está uma estrela de nêutrons, esse desenho aqui representa uma estrela de nêutrons. Primeira coisa a chamar a atenção, aqui está representado na vertical o eixo de rotação da estrela. O eixo de rotação é o eixo vertical dessa figura aqui. O polo magnético é inclinado. Isso acontece na Terra também. O eixo magnético não é o mesmo eixo de rotação. Ora, aqui a gente tem então um intenso campo magnético girando muito rápido. Ora, como esses objetos giram muito rápido, o intenso campo magnético girando é o princípio do gerador. Nós vimos isso algumas aulas atrás quando falamos nas equações de Maxwell. Essa é uma delas. Um campo magnético girando muito rapidamente no tempo gera um campo elétrico. É o princípio do gerador. Então, a estrela de nêutrons girando muito rápido gera um campo elétrico muito grande na superfície da estrela que arranca partículas carregadas e joga essas partículas através das linhas de força do campo magnético na direção dos polos magnéticos. As partículas são aceleradas e são jogadas na direção dos polos magnéticos. Ao chegar nos polos magnéticos, o pessoal chama em inglês de hotspots, aqui os elétrons são desacelerados e emitem uma quantidade muito grande de radiação nesse mecanismo. Geram fótons na faixa das ondas de rádio, que são dispersados pela estrela, com uma particularidade. Os fótons não são dispersados de forma esfericamente simétrica, são dispersados particularmente por aqui, feixes de radiação alinhados com os polos magnéticos da estrela. Ou seja, são emitidos pulsos de rádio muito intensos na direção dos polos magnéticos da estrela. E aí é que está. Lembrem do desenho aqui, olhem aqui. O eixo de rotação é esse aqui, vertical na figura. O eixo magnético é esse. Isso está girando muito rápido, tipicamente tão rápido quanto uma broca de dentista. Ora, quando o pulso aponta na nossa direção, na direção do nosso radiotelescópio, da nossa antena, a gente vê um bip, vê um pulso magnético, vê um pulso na nossa direção. Isso então gira muito rápido, cada vez que o eixo magnético aponta para nós, aponta para a nossa antena, a gente detecta um pulso. E assim é o mecanismo de emissão de energia pelos pulsares. Vejam que esse mecanismo, várias coisas a chamar a atenção sobre esse mecanismo. Primeiro, ele é um mecanismo que rouba energia, né? Essa enorme energia que está sendo ejetada aqui pelo eixo magnético, ela está vindo de algum lugar. É a energia que está sendo arrancada do momento angular. Portanto, essa energia está sendo tirada do momento angular e do campo magnético. E, portanto, tanto o momento angular quanto o campo magnético vão diminuindo com o tempo, porque a energia está sendo emitida. De novo, são as leis de conservação falando mais alto. Muita gente pergunta nesse contexto, mas espera aí, esse campo magnético vem da onde? Já que a gente está falando de uma estrela de nêutrons, mas ela não é 100% nêutrons? Não, cuidado com isso. Ela não é 100% nêutrons. Matematicamente a gente não pode dizer assim. O núcleo das estrelas de nêutrons, a maior parte do volume da estrela, efetivamente são nêutrons. Mas os modelos demonstram que as partes mais externas
das estrelas de nêutrons não são assim, lá existem prótons e elétrons que sustentam esse campo magnético. Tanto é que esses pulsos são tão intensos, eles são dominantes nas ondas de rádio, mas as estrelas de nêutrons podem emitir em todas as faixas de frequência, inclusive no óptico. Outra característica das estrelas de nêutrons é que elas ejetam ventos de partículas que estão alinhados com o equador estelar. Notem, o eixo de rotação está aqui, vertical na figura. Portanto, o equador está aqui, horizontal na figura. Isso quer dizer que as estrelas de nêutrons ejetam ventos de partículas carregadas no seu plano equatorial. E as imagens desse mecanismo, desse plano equatorial, obtidas na faixa dos raios X, são indicadores de que esse modelo é bom, de que esse modelo funciona. Uma observação interessante é o pulsar do caranguejo, chamado pulsar do caranguejo, pulsar formado pelo remanescente de supernova do caranguejo. A gente falou dele na aula passada. Aquela supernova que explodiu no ano de 1054 e foi relatada, descrita por astrônomos chineses. Vejam aqui essas imagens na faixa visível do espectro eletromagnético. Aqui está o pulsar, aqui ele não está, ele deveria estar aqui onde está a ponta da minha flechinha. As outras estrelas estão aqui, ó. Uma, duas, e essa terceira aqui em cima. Então as estrelas estão aqui, aqui está o pulsar, ligado, desligado. Ou seja, isso é uma sequência de fotos obtida no intervalo de tempo muito rápido, é claro, mas que demonstra que o pulsar emite inclusive na faixa visível. Aqui está a mesma imagem na faixa dos raios X, mostrando a nuvem de partículas aqui, mostrando o campo, o plano equatorial da estrela. Aqui tem uma outra imagem de melhor resolução, mostrando o que são provavelmente o disco aqui, não bem alinhado em direção a nós, mas também não completamente paralelo, senão nós não veríamos o pulso, né? Deve ser mais ou menos inclinado em relação a nós. E aqui está o sinal, né? Vejam que o sinal, olha a escala de tempo aqui, ó. Isso aqui é 1/100º de segundo. A largura meia altura do pulso é da ordem de, sei lá, 2, 3 milésimos de segundo. O pulso é muito estreito, é só o instante que a estrela passa na nossa direção mesmo. Mas esses resultados observacionais demonstram claramente que o pulsar funciona de acordo com os modelos aí que estão sendo formulados desde os anos 60, e eles são os resultantes da evolução de uma estrela central bem massiva. O período do pulsar do caranguejo, ele não é fixo, ele diminui nessa taxa. Ele diminui numa taxa de 3 × 10⁻⁸ segundos por dia. Por quê? Porque ele está perdendo energia através da emissão de radiação eletromagnética. Visível, rádio, raio-x, ou seja, o momento vai sendo transferido, a energia do momento angular vai sendo transferido para a aceleração das partículas que produzem os feixes de radiação. Tudo isso envolve dispêndio de energia pela estrutura. Esse dispêndio de energia pode ser detectado, pode ser medido através da taxa de desaceleração do pulsar. Ou seja, isso quer dizer, em outras palavras, que os pulsares giram mais lentamente com a idade, até que chega um momento que eles vão parar de emitir pulsos. Esse limite, aí as razões teóricas são um pouco mais enroladas, mas são da ordem dos 4 segundos. Eles não conseguem emitir pulsos com um período maior que esse. Isso significa que, por caso do pulsar do caranguejo, ele tem um tempo de vida finito estimado em aproximadamente 10 milhões de anos. Em outras palavras, as estrelas de nêutrons não são infinitas, elas deixam de existir como tal numa escala de tempo da ordem de 10 a 7 anos. Perguntas bem óbvias. Todos os remanescentes de supernovas produzem pulsares? Não. Primeiro, as supernovas tipo 1A não necessariamente deixam remanescente, elas podem sumir completamente. Quando a massa das progenitoras ultrapassar 25 massas solares, as estrelas de extremamente alta massa, o objeto central não é uma estrela de nêutrons, é um buraco negro, portanto ele não vai produzir um pulsar.
E para os pulsares que foram efetivamente produzidos, a gente consegue observar todos eles? Aqueles que têm massas aí entre 8 e 25 massas solares, estrelas progenitoras de 8 a 25 massas solares? A resposta também é não. Primeiro porque é fácil ver da geometria, né? A gente precisa ter esse mecanismo do pulso apontar na direção da nossa antena periodicamente, ou a cada ciclo. Vejam, se o eixo de rotação, por exemplo, estiver bem na direção do observador, o eixo magnético vai fazer esse movimento. Portanto, não vai haver o pulso eletromagnético na direção do observador, a gente não vai estar vendo o pulsar. Ou seja, requer orientação. Além disso, tem essa questão da vida, né? Como os pulsares têm vida finita, não necessariamente a gente vai estar vendo todos os pulsares. A gente vai estar vendo os pulsares vivos que estiverem orientados de maneira conveniente para as nossas radioantenas. E aqui termina a primeira parte dessa aula.